Quando nós falamos que o objetivo dessa CPI é para criminalizar o movimento dos trabalhadores sem terra, é por causa de falas como essa do deputado que me antecedeu. Aliás, vários aqui, falando em crime, em bandido, sem mostrar efetivamente o que está acontecendo ou o que é que fizeram, generalizando. Isso é muito ruim, isso é muito grave. Eu não sei se todos os senhores conhecem a história do MST, mas o MST nasceu no meu estado, no estado do Paraná, mais especificamente em 1984, na cidade de Cascavel. E nasceu com uma resposta, principalmente à edificação das grandes barragens, entre elas Itaipu. Itaipu é uma obra da engenharia necessária ao nosso país, mas Itaipu foi um desastre para centenas, milhares de famílias, porque naquela época a maioria não recebeu nenhuma indenização. Simplesmente as áreas foram alagadas e as pessoas foram retiradas da onde está. E por todo o Baixo Iguaçu isso aconteceu, inclusive, com as usinas hidrelétricas da Copel. Para onde iam essas pessoas? Grande parte dessas pessoas migraram para a área urbana ou foram para a região norte do estado, porque na época a política de reforma agrária do regime militar não era assentamentos, mas a colonização de regiões distantes. Essas famílias sofreram muito e resolveram se organizar para retomar de direito o que era seu. Além disso, tinham que recuperar também áreas griladas. A gente sabe o que significou a grilagem nesse país. Famílias grandes, famílias ricas que se apropriavam de pequenas propriedades, retirando seus proprietários. E o nome grilagem vem exatamente porque essas famílias colocavam as certidões de propriedade dentro da gaveta com grilo, para elas ficarem amarelas e para eles provarem na justiça que aquela propriedade pertencia a eles há muito tempo. Então a história é muito dura com a maioria pobre desse país. Por isso surgiu o MST. Eu não sei se todos os senhores conhecem uma propriedade, um assentamento do MST. Eu não sei quantos aqui já foram. Eu já fui em muitos. Como já fui em muitas propriedades, grandes propriedades do agronegócio, a minha família tem. Conheço os dois lados. Eu sei o que é trabalhar na terra, as dificuldades que tem e as dificuldades que tem o MST. Tratar o movimento, tratar essas pessoas como bandidos é uma injustiça enorme, porque essas pessoas produzem. No meu estado, nós temos grandes cooperativas do MST, que produzem arroz, laticínio, erva mate, cooperativas que empregam, que ajudam os assentamentos. Eu não vou ter tempo aqui hoje, senhor presidente, de falar nisso, mas eu quero ter a oportunidade de ter mais tempo nessa CPI para mostrar a história, por que nós estamos aqui, por que nós defendemos o movimento. E por fim, quero dizer que eu não sou daquelas que condenam o agronegócio. Acho ele importante para o Brasil. E o agronegócio, sim, tem respeito do governo brasileiro. Foi com Lula que foi renegociada uma dívida de 80 bilhões que quebraria muitos proprietários rurais. E foi com Lula que nós tivemos maior financiamento do agronegócio. E vamos lembrar aqui que também foi com Lula que o PIB do agronegócio mais cresceu. Então eu acho que essa CPI pode ser para restabelecer a verdade das partes e mostrar que no Brasil cabem todos, porque nós precisamos da comida da mesa do povo brasileiro e dos grãos a serem exportados. Obrigado, deputada. Com a palavra. Falando da necessidade de investigar os crimes que são cometidos no campo. Eu acho que é importante delimitar que os crimes que são cometidos no campo hoje no Brasil são fruto de uma lógica dos latifúndios e boa parte deles foram constituídos a partir do processo de grilagem, de invasão de terras indígenas e de sobreposição dessas terras sobre territórios, inclusive muitos deles já homologados pela justiça como demarcados como territórios indígenas. Também são fruto de um processo de degradação ambiental. Muitas áreas de preservação ambiental são sistematicamente, ainda hoje, destruídas para que esses latifúndios se constituam. Também é fruto da violência perpetrada por muitos jagunços, verdadeiras milícias no campo que, inclusive, durante o último governo, se fortaleceram ainda mais pela política armamentista que o ex-presidente Bolsonaro efetuou no nosso país. Inclusive, há nessa CPI alguns parlamentares que têm projetos de lei que visam, inclusive, possibilitar ainda mais o armamento e a violência no campo. Se a gente está falando de conflito de terras, de conflito agrário, é sobre esses crimes que nós devemos nos debruçar nessa CPI. Sem contar uma série de latifundiários que não cumprem com as suas responsabilidades com o Estado brasileiro, à medida que seus impostos não são pagos devidamente. Vamos discutir, por exemplo, o que é a Lei Candir nesse país que beneficia uma série de eles que não trazem contrapartida para o Estado como deveriam, ou mesmo alguns que, ainda que devam pagar impostos, fazem evasão, não garantam com suas responsabilidades com relação ao Estado. Sem contar com aqueles que patrocinaram diretamente a campanha de uma série de parlamentares, madeireiros, muitos daqueles que destroem o meio ambiente para conseguir ampliar a sua margem de lucro, perseguição, por exemplo, a delegados da Polícia Federal, a trabalhadores do IBAMA, que garantem que haja fiscalização e a punição quando casos como assim acontecem.
são passados por cima. Aconteceu, por exemplo, com o antigo ministro do Meio Ambiente que está aqui na mesa dirigindo, né, relatando os trabalhos. Então, a gente precisa, de fato, investigar os verdadeiros crimes que acontecem no nosso país. Se a gente está falando de invasões, por exemplo, por que não falar da invasão dos prédios dos 3 poderes? Ali tinha muita gente financiada pelo latifúndio, pelo agro bolsonarista, que cometeu uma série de crimes e segue cometendo. Mas uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, presidente. E a gente vai até o fim para expor os verdadeiros crimes que acontecem no campo. Num país ainda profundamente desigual, que nunca resolveu a questão da terra. Essa CPI é uma vergonha. É uma vergonha porque, embora a deputada Sâmia pareça não ter um objeto delimitado, está explícito nas falas de muitos dos senhores que o objetivo dessa CPI é criminalizar um movimento social. Nossa Constituição prevê a liberdade de organização. A nossa Constituição prevê a liberdade de luta por aquilo que é desigual. Aliás, tudo que avançou no nosso país foi a partir de luta organizada dos trabalhadores. E estamos diante, num país que tem tantas coisas a serem resolvidas, aliás, depois de um legado vergonhoso do presidente de muitos de vocês, a gente, ao invés de pensar nas coisas que tem que resolver, quer criminalizar um movimento que tem quase 40 anos. Para resolver a questão talvez mais fundamental do Brasil, que é o acesso à terra, que é a produção de alimentos saudáveis, sem veneno, que é enfrentar o que é a concentração de terra. 1% das terras brasileiras está em 50% do território. Onde fica o resto do povo? Se 50% do Brasil está nas mãos de 1%, muitos de vocês, Presidente, ela poderia repetir essa questão do 1% que eu não entendi. Eu não quero ser interrompida por torturador. Eu não entendi nada. Eu não quero ser interrompida. Eu não quero ser interrompida por torturador. Pode retomar meu tempo, por favor, senhor presidente? Claro. Por favor, coloca ali 1 minuto e 30, por favor. Metade do Brasil, senhor presidente, está nas mãos de 1% de brasileiros. Isso é uma vergonha. Isso é desconsiderar a necessidade de todo mundo ter acesso à terra. E fala-se muito aqui em propriedade privada. Mas a Constituição que garante a propriedade privada é a mesma que diz que a terra tem função social. E terra que não tem função social, terra que não serve à coletividade, que não serve ao povo, essa terra precisa ser compartilhada com a maioria. E veja, esse é um movimento da Escola Florestan Fernandes, que desde 2005. Esse é o movimento dos Sem Terrinha. Esse é o movimento que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Não é possível que, num cenário dramático de acesso à terra, o objetivo dessa casa seja criminalizar esse movimento. O governo Bolsonaro acabou com as políticas públicas, seja de acesso à terra, seja o plano de aquisição de alimentos, que zerou o orçamento, seja o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Veja, cresceu mais de 70% a violência no campo. Tem a ver com grilagem, tem a ver com madeireiros, tem a ver com garimpo ilegal. Aliás, com crimes em que tem envolvimento do próprio relator, hoje investigado pela Polícia Federal. Investigado pela Polícia Federal. E para concluir, presidente, eu estou falando de fatos. Eu estou falando de fatos, senhor presidente. Só um minutinho, deputado. Ele levantou uma questão de ordem. Presidente, não, questão de ordem. Ele levantou uma questão de ordem, deputada.